Eu me chamo Marcelo, eu sou o diretor executivo da Rede Imagem Tecnologias, que é a desenvolvedora do Liquid, que é uma plataforma para gestão de documentos na nuvem. E hoje eu estou aqui entrevistando o Alan, que é o CTO da Rede Imagem, trabalha conosco há mais de 10 anos. É, como eu sempre digo, o pai da criança, quando a gente fala de Liquid, que é o principal produto da nossa empresa, e também o Vitus, que é nada mais, nada menos do que meu pai. E eu vou me dirigir a ele hoje aqui como pai. O Vitus é fundador da Rede Imagem, que, portanto, obviamente é uma empresa familiar. Então eu quero começar perguntando para os dois, não vou direcionar a pergunta para ninguém. E antes de fazer a pergunta, na verdade, eu quero pedir para tu que está assistindo seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram é @liquid tracinho embaixo underline @liquid underline switch. E te inscreve também no nosso canal do YouTube, que é Liquid Rede Imagem. Rede Imagem é rede e comercial imagem. E se tu quer fazer uma demonstração do Liquid, se tu quer ver o sistema funcionando agora, acessa redimagem.com.br/demonstração, que tem lá uma demo automatizada para que tu conheça a nossa tecnologia. Como que a Redimagem nasceu no ano de 1987, que foi, by the way, o mesmo ano em que eu nasci? Conta pra gente, por favor, pai, a história dessa empresa. Caramba, como já passou tempo. Mas vamos lá. Que Rede Imagem. Na época, eu, um professor da URGS, cheio de projetos, cheio de ideias na cabeça e uma série de pessoas pedindo ajuda, prioritariamente em relação a projetos de redes de computador. Naquela época, no início, né, o despertar de redes, tinha uma empresa que, não recordo o nome agora, que tinha um cabinho vermelho, vendiam o cabinho vermelho e tal, com os conectores e tal, e aquilo era instalado nas empresas e as empresas começavam a ter rede, ou seja, um computador conversando com outro. E, pasme, né, naquela época não existia, os microcomputadores estavam recém começando ali a ser embalados, né? E, enfim, a gente precisava montar uma empresa por conta de nota fiscal, enfim, formalização da empresa e tal, para que a gente pudesse fazer todo o projeto e tal, do trabalho de consultoria, enfim. Quando tu diz a gente, desculpa te interromper, mas só para... Acho importante esse detalhe. Quando tu diz a gente, na verdade era tu dando as tuas consultorias. Tu Na era realidade era sozinho eu e enquanto um ou outro fundador. professor ajudando junto, a professora Liane Taroco super ajudou ali numa série de projetos que a gente fez em conjunto. Então, e ali surgiu a empresa. Então, essa a parte eu estou justificando, digamos aqui, a parte rede. Né? E a parte imagem era uma ideia, talvez, não, os psicanalistas talvez chamassem isso de insight, alguma coisa assim, onde a gente instalava a rede, instalava um software ou outro de folha de pagamento, de, enfim, recursos humanos, de contabilidade, contas a pagar, contas a receber. Sim, aquela época era só isso que existia. Não existiam outros sistemas de gestão como existe hoje, super completos, né, do ponto de vista de atender na plenitude aquilo que o cliente precisa. Então, o que acontecia? Se instalava a rede, tinha um ambiente legal ali de software, né? E tinha um ambiente de hardware que proporcionava também a ajuda da conexão daquelas máquinas. Mas tinha um tempo ocioso dessas máquinas enorme, enorme mesmo. E aí o que eu olhava aquilo e ficava pensando, puxa, por que aquela sala lá que está cheia de
de documento e caixa para tudo quanto é lado não pode ser inserida nesse ambiente computacional. Então, vejam, né, isso mais de 30 anos atrás. Quase 40. Quase 40 Quase anos. 40. Né? E aí, né, surgiu aí um pouco mais tarde, né, em cerca de 28 anos atrás, quando nasceu o Liquid em si. Né? E aí, então, a gente começou a trabalhar de gestão de documento digital, a evolução da mecânica de projetos de rede acabou minguando, acabou sendo reduzida, por conta de que os eletricistas tomaram muito esse mercado, e a gente percebeu que esse mercado foi baixando, principalmente na parte de projeto e instalação. Né? Na parte de suporte, ainda assim. Tá? Então a gente ficou um pouco ainda em suporte. Hoje não, hoje atendemos sim, né, na parte de complemento do Liquid, quando um cliente nosso não tem essa cultura e precisa um determinado suporte, é evidente que a gente sempre ajuda, e essa é uma característica nossa. A gente ajuda, pega o cliente pela mão e leva o cliente o tempo inteiro junto conosco. Então, aí a origem é rede e imagem. Isso hoje, essa ajuda que tu fala que antigamente era em rede, hoje isso é em infra, usando o nosso parceiro AWS, que eu, aliás, vou pedir, mas já me adiantei aqui, deixa eu, antes de falar de AWS e do marco que foi e está sendo para a gente migrar os nossos clientes para a nuvem da AWS, né, toda a sua base de documentos para a nuvem da AWS e tal. Vamos voltar um pouquinho e o que é o Liquid? Alan e pai também que adora falar do Liquid, que é o produto, né, que tu criou dentro dessa eu vou empresa. primeiro citar a parte assim do nome Liquid, né? Porque Liquid, Essa Liquid história é remete a algo líquido, algo que permeia pelas mãos, assim, enfim. Mas é uma história muito legal, assim. A gente estava lá, o Liquid desenvolvido e tal, estávamos lançando o Liquid naquela semana, uma sexta-feira, lembro bem, e nós tentando descobrir um nome para aquela aplicação que a gente tinha criado. Né? A gente já tinha um software e tal, e desenhamos ele melhor e tal, e botamos ele no mercado. E não tínhamos nome para dar para o produto. E o produto ia ser lançado na segunda-feira. Aí entra um colaborador nosso na sala de reunião. Não, eu sempre fui acostumado, naquela época, a trabalhar com garotos. Hoje também, né? Os garotos estão aí. Né? E um garoto entrou, então, na sala de reunião e perguntou: alguém vai na Liquid hoje? Os mais velhos que estão assistindo vão lembrar e talvez possam dar um sorriso e tal. Que a mecânica existia ali na rua, na Avenida Independência, em Porto Alegre, ali no Teatro da OSPA. E ali tinha uma casa noturna chamada Liquid. Era uma boate, né? Uma boate, mas legal, assim, bem frequentada e tal. Eu, nessa época, ainda... De uma gurizada sadia, né? Na época, sadia, tá? Bem sadia mesmo. Uma boate respeito. Uma boate respeito, digamos assim. Obrigado, Alan. E aí, bom, o garoto perguntou isso e a galera que estava ali na sala comigo, Liquid, é o nome. Eu tenho 37 anos de idade hoje e eu me lembro de quando eu tinha talvez os meus 16, 17 anos, eu me lembro de ir na Liquid. Eu fui na Liquid uma ou duas vezes. E mal sabia eu que aquilo lá estava permeando o meu futuro profissional. Para te ver, tá? Mas tu tá falando com tanto receio, assim, da Liquid, a gurizada ali, que tava ali trabalhando com a gente, todo mundo sadio, todo mundo legal e tal. Enfim, Alan, então esse é o nome da aplicação Liquid, que tem 28 anos. Alan, o que é o Liquid? O que o Liquid faz? O que ele entrega para as empresas, né, que são os nossos clientes? Eu acho interessante começar a falar um pouco também da história, assim, para chegar até onde o Liquid é hoje, né? Assim, da onde a gente começou. Vai fazer 10 anos que eu estou na Rede Imagem, mas quando eu entrei, o Liquid já tinha quantos anos, professor?
Se ele tem 24, ele já tinha 14 anos. Isso? Não, 18, né? 18. Tinha 10 anos, tem 28 anos, né? 28 menos 10, 18. Isso, 18 anos de ferramenta, né? Então, o Liquid ele é uma aplicação, um gestor de documentos, né? Na sua essência, mas ele tem muito mais do que isso, né? Então, ele começou com uma aplicação como um gestor de documentos e ele sempre foi uma aplicação que rodava naquela época ainda, até um bom tempo atrás não tinha esse conceito de cloud. Tinha, mas era um outro conceito diferente, existia um custo muito alto de armazenagem. Então ela foi desenvolvida como uma aplicação cliente-servidor instalada nos ambientes on-premises, né? Ou seja, dentro do ambiente do cliente, né? E desde quando eu entrei na Redimagem, a gente vem num desafio de migrar o Liquid, transformando ela numa aplicação web, uma aplicação como um serviço, hospedada totalmente no ambiente cloud. Então, ele vem, essa foi a grande, digamos, como é que eu posso falar assim, a parte de evolução da ferramenta. O Liquid é um sistema de GED. Na sua essência, sim, ele é um gestor de documentos, na sua essência. O que eu poderia... GED, rapidinho, para quem nunca ouviu falar no termo, é gerenciamento eletrônico de documentos, que em português, digamos assim, né, GED, gerenciamento eletrônico de documentos, se a gente traduz isso para o inglês, a gente está falando lá no mercado internacional de ECM, que é Enterprise Content Management, assim como ERP é Enterprise Resource Management. O Liquid, então, é um sistema de ECM que, basicamente, é um gestor, a gente diz de documentos, mas ele é um gerenciador de conteúdo empresarial. Porque eu falo em documento, eu penso em documento, né, a folha, sei lá, o PDF, Documento papel, físico, documento exatamente. físico, documento estruturado. Mas se eu penso em áudio de WhatsApp, né, então é documento em formato áudio. Se eu penso em... me ajuda... Não só o documento em si, né? Por E-mail exemplo, é um tipo de documento também. Né? mas todos a gente pode considerar, em termos de computação, como arquivos físicos. Assim, o que eu quero dizer com arquivo físico, né? Quando tu tem um arquivo dentro do teu computador, como um ponto .pdf, um ponto .doc, um ponto .xls, que seria um Excel, a gente considera como um arquivo fisicamente no computador. Mas um GED, na sua essência, um SM, tu também trabalha com o conteúdo desse documento. O que eu quero dizer com conteúdo? Com a informação que está dentro do documento, né? E não só com documentos. Por exemplo, de armazenar um documento, localizar um documento, ter a segurança de ter aquele documento acessível por outros sistemas. Então, quando tu quer trabalhar com conteúdo, e a gente coloca isso nesse momento, que é as novidades que a gente tem, que a gente implementa, como a utilização de IA, utilização por pesquisa, insights que os documentos têm, sem a necessidade de abrir esse documento. Então, o GED e o ECM eles vão muito além do que simplesmente um gestor do arquivo físico, né? Embora, né, desde o início, a característica assim, primordial do Liquid, que eu sempre tinha ideia assim, naquilo que eu via, né, enquanto instalava a rede, enquanto supervisionava toda a evolução daquela rede e tal, o espaço em branco, o espaço disponível. E olhando para as empresas com seus armários de aço. Quem não conhece, né? Aquele armário de aço com 4 gavetas e tal, os armários deslizantes, as prateleiras, os armários, enfim, as caixas box, todos esses são conteúdos de papel. E as empresas sempre se organizaram dessa forma, sempre tiveram isso. Alguns um pouco mais organizados, outros um pouco mais bagunçados, enfim. Mas essa é, ainda hoje, a estrutura física de documentos existentes, terceirizado, talvez, uma empresa que terceirize locação de espaço para colocar, enfim, mas essa é uma característica do Liquid, que nasceu com o Liquid e vem com o Liquid até hoje. Tanto assim que quando a gente migrou, né, para o Liquid Switch, Liquid Cloud, né, essa característica se manteve. Se manteve por quê? Porque nós fizemos uma pesquisa com os clientes e os clientes, na sua grande maioria, responderam: olha,
alterem tecnologicamente o que for necessário, mas procurem manter A simplicidade. a simplicidade, E que é o uma conceito, característica que tem ainda hoje e sempre super elogiada pelos clientes. A gente está falando aqui de um tecniquez que é legal. A minha vida inteira ouvi o meu pai falando isso e tal, e tentando trazer isso um pouquinho mais para a realidade. Eu me lembrei aqui, enquanto eu ouvia vocês, de talvez a primeira demanda que o Liquid resolveu numa empresa. Me corrige se eu tô errado aqui, pai, eu lembrei agora da CE, sei lá, CRT, pode ser, que tinha lá um Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. CRT, os mais Vendiam novos não vão lembrar. telefones. É. Telefones, O orelhão da né, a físico, marca aquele de do botar o orelhão. dedão lá, discar. e Então, é tal. uma companhia estadual que tinha um problema que era, salvo engano meu, era encontrar o documento físico de controle de ponto. Antigamente, batia-se o ponto numa máquina, num cartão, alguma coisa assim, que gerava lá um documento físico com o registro do ponto dos funcionários. E esse registro, esse documento, era empilhado aos montes numa sala. É por aí, né? Isso aí. E aí, em algum momento, lá pela década de 90, existia na CRT um problema que era encontrar, quando tinha alguma demanda trabalhista, por exemplo, era necessário encontrar aquele documento com o registro de ponto do empregado. E encontrar isso no meio da papelada, no meio do documento físico, era inviável. Ou seja, perdia-se muito perdia-se o documento. Eu te pedi para contar, mas estou aqui contando, não sei nem se... Porque eu não vi essa história acontecendo. Eu lembro de tu contar isso. Exatamente isso. E aí, então, foi aí que entrou o Liquid, digitalizando essa papelada toda, para que isso passasse, então, a ser facilmente encontrado através de um computador que rodava um sistema. Foram dois clientes, assim, né? Um que tinha um problema de uma demanda enorme de consulta a cartões de ponto, e os cartões, pelo manuseio, a empresa tinha sido vendida e, enfim, nessa transformação acabou tendo uma situação de várias situações judiciais na Justiça do Trabalho e precisava mostrar o cartão, provar o cartão, o cartão ponto, enfim. E aquilo era uma espécie de uma montanhazinha, né, um castelo de cartões. Então, entre você procurar um a um naquilo ali, era muito mais fácil pegar aquilo ali tudo, botar 2 scanners lá, não lembro agora exatamente quantos foram, enfim, e digitalizar aquilo, indexar aquilo por algum parâmetro como nome, matrícula e tal, e prontamente dar essa resposta. E a época funcionava em CD, se não me falha a memória. Não CD. era no O Liquid servidor. não rodava numa máquina, num computador. Aliás, rodava no computador, mas era na época que os computadores tinham na CPU existia o drive que tu botava um CD-ROM. Eu jogava joguinho de computador, que era o CD. Então o Liquid, eu lembro de um CD do Liquid que tu botava ali na CPU e rodava então o sistema. E deixa eu só pegar o gancho aqui para dizer que se tu quer ver uma demonstração, tu que está assistindo, se tu quer ver uma demonstração do Liquid, pesquisar um documento, entender isso que a gente está falando aqui e visualizar o Liquid funcionando, quer fazer uma demonstração do Liquid agora mesmo, acessa redeimagem.com.br, redeimagem.com.br/demonstração, que tu vai achar lá uma demo automatizada e é fácil, é só clicar e ela vai rodando automaticamente. Tá? E o segundo projeto era um cartório lá em Novo Hamburgo, se não me falha a memória, onde tinha lá uma situação também onde precisava ser digitalizado. Os mais antigos certamente vão lembrar disso, né? O cartão de assinatura dos cartórios. Então era digitalizar e indexar. Não existia uma desorganização, mas existia já naquela época uma visão primária assim de automação. E a gente acabou tocando aquele projeto também. Esses foram os dois projetos assim de início, né,
da Redimagem com sua aplicação Liquid. Trazendo para o mundo de hoje, o Liquid, Alan, atende que tipos de empresas? A gente atende os mais variados tipos, né? Porque se a gente for pensar, não existe empresa sem documento, né? Então, se a gente for ver, assim, a gente atende hoje, citando alguns exemplos, muitos clientes da área da saúde, área de previdência social, área de financeira, área, Hospitais. a área da saúde, né? E A parte administradoras de condomínio administradoras de condomínios, que envolve muita documentação. A e gente que tem precisa de segurança. Eu tô com a palavra segurança na cabeça. um dos itens que eu acho que é mais importante comentar, principalmente em tempos de hoje, de LGPD, essas questões assim de que nós temos muita informação e informação circulando de uma forma muito livre. Quando trata de documentos de uma instituição, de uma empresa que tem documentos de clientes, funcionários, colaboradores, muitos dados pessoais, né? Um dos pontos mais importantes de qualquer empresa é a questão de segurança, de manter esses dados de uma forma organizada, segura e rastreável o seu acesso, mas também a segurança de saber que tu não vai perder o documento, né? Quando tu vai sofrer uma auditoria, tu vai encontrar o documento com a informação que tu precisa para não Exatamente, assim, se dar porque mal. a gente pensa assim, né? Se a gente for ver quantas histórias de sinistros, né? De documentos, de incêndios, isso falando de documentação física, né? Até de documentação digital já, né? Alguns casos de ransomware, de... A própria enchente que deixou o servidor pra caramba Exatamente. debaixo da água aqui em Porto Se Alegre. tu for pensar assim, uma situação de um evento climático, uma situação de um ransomware, uma situação que tu pode ter vários impactos nos teus servidores, né? Então, assim, quando tu utiliza uma ferramenta que nem o Liquid, que tem toda uma preparação, todo um compliance para armazenamento de documentos, uma questão que tu pode ter e que a gente ouve dos nossos clientes é justamente isso, a questão da segurança. A gente ontem ouviu, só para pegar esse gancho do Alan, né? A gente ontem ouviu e notou isso muito na minha cabeça, né? A gente perguntou ontem para 5 usuários do Liquid, de uma administradora de condomínios, que é a auxiliadora predial, um dos nossos clientes mais antigos. A gente saiu perguntando para eles meio que a queima-roupa, assim, né? Tia, por que toda administradora de condomínios deveria usar um sistema de gestão de documentos como o Liquid? E a primeira coisa que todos eles responderam, não estava nada combinado com ninguém, foi muito natural isso, foi segurança. E aí eles desenvolviam o porquê da segurança. Por que uma administradora deveria usar um sistema de gestão de documentos? Segurança. Segurança, segurança, segurança. Estou esperando esse corte aí, Felipe, rápido, por favor. Do evento de ontem, porque essa parte me pegou muito, assim, foi bem legal ouvir isso dos usuários e dos gestores. Agora que interessante, né? Nesses anos todos, né? Nesses 28 anos aí, olha, eu estava aqui pensando, né? Enquanto Marcelo e Alan aqui estavam conversando, se a gente já tinha perdido algum documento. Perder por dentro do Liquid de forma natural, digamos, de uma perda dentro de um software, nunca, zero. Ocorrência, zero. Mas já houve, nós tivemos duas perdas de cliente. Uma porque o servidor on-premise, né, foi furtado e o cliente tinha o seu backup desatualizado. Desatualizado não, ele não tinha backup. E o backup on-premise é de responsabilidade do cliente, que fique muito claro isso. E a gente sempre, uma vez a cada semestre, fazia uma campanha de backup. Olha, faça o seu backup, mantenha o seu backup e tal. E por uma série de motivos, aquele cliente acabou não fazendo. Então acabou tendo um prejuízo. Ele só não teve um prejuízo total por conta de que naquela época, né, hoje existe LGPD e, óbvio, a gente não tem esse tipo de processo. Então, nós tínhamos um backup de 30 dias atrás do sinistro que houve no cliente. Salve. E conseguimos recuperar as informações assim de 60%, digamos, da base do cliente. E ele, a partir dali, pegou os backups de digitalização que ele mantinha
e refez a carga até chegar a 100%. Então, essa foi uma situação de perda que a gente ajudou a recuperar e chegamos aí num indicador bem legal assim, de recuperação. Tá? Um trabalho conjunto entre rede imagem e cliente. Pegamos o cliente pela mão, não vamos nos desesperar, vamos recuperar e continua um cliente até E hoje. até puxando esse teu gancho, né, professor, é bom a gente comentar assim que hoje a gente trabalha com uma política de somente instalação como serviço, né, com cloud, que a gente é parceiro da Amazon, da AWS, a gente utiliza toda a infraestrutura que nem é preciso citar da questão de segurança, compliance, todos os requisitos. A Amazon tem os maiores players do Brasil, que é nosso parceiro, né? E tem uma série de ferramentas e camadas de segurança que já existem dentro do ambiente da Amazon, que possuem N certificações nacionais e internacionais de segurança, de padrões, e justamente a gente mantém esse serviço e oferece só como serviço para evitar uma situação como essa. Porque hoje a gente pode até pensar o cliente, poxa, mas eu tenho um ambiente bom, eu tenho minha própria infra com a minha segurança, mas sempre está vulnerável para algumas coisas, como a gente teve um cliente, não faz muito tempo, que ainda era on-premise, que teve um ataque de ransomware, e ele perdeu mais ou menos uns 30 dias de documentos, né, o que causou um impacto gigante para esse cliente. Essa era, eu referi ali 2 clientes, né, de perda, uma por ransomware, né, on-premise lá no cliente, a gente sem qualquer domínio sobre o ambiente do cliente, e o outro por uma questão de furto do servidor. Agora, do ponto de vista assim, de um cliente nos ligar e, olha, perdi 1, 2, 10, 20, 1000 documentos, sei lá, não existe esse chamado no nosso suporte de algum cliente reclamando de que não... O documento sumiu. O documento sumiu. Tá? Isso é uma coisa que dá para dizer assim, com grande orgulho, né? Um orgulho muito, muito inflado, assim, né? Porque, imaginem, né? Tem empresas que depositam, o Hospital de Clínicas deposita, dentre outros documentos, prontuários, desde o primeiro prontuário do Hospital de Clínicas, do início da atividade do Hospital de Clínicas, até os dias de hoje. Né? Então, naquela época, tudo papel, né? Isso aí por cerca de aproximadamente 20 anos. Né? Para fechar essa parte, então, o Liquid atende os principais setores que o Liquid atende: administradoras de condomínio, toda a área da saúde, isso inclui hospitais, Unimedes, enfim, operadoras de plano de saúde, hospitais, clínicas médicas, empresas de ERP que precisam ter um módulo de GED dentro do seu sistema e a gente integra, fazendo com que o Liquid seja esse módulo de gestão de documentos do ERP. A área de ensino com universidades, clubes de futebol como o Inter e daqui a pouco o Grêmio também. A parte de previdência complementar, a gente tem uma carteira grande de clientes nessa área. E eu, de novo, vou pegar o gancho aqui para te pedir, tu que está assistindo, para seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram é @liquid_switch e para tu te inscrever também no nosso canal do YouTube, que é Liquid Redimagem. Alan, quando a gente pensa em implementar o Liquid num cliente, tá? Quais são as principais etapas, mais ou menos em quanto tempo a gente consegue deixar um Liquid no ar para o cliente começar a consultar documento, eventualmente digitalizar documento. E aí lembrando que ele pode digitalizar e começar a jogar documento para o Liquid, mas ele pode também pegar tudo que ele tem lá, todos os PDFs, independente do formato, né, o TIFF, o JPEG, enfim, que ele já gera e que nunca foi documento físico, já nasceu documento digital, e fazer com que o Liquid armazene isso tudo. Então, quais são os desafios mais comuns? Qual é o tempo médio de implantação? Quais são as etapas principais? Quando uma empresa começa a usar o Liquid? Conta isso para nós. O onboarding do Liquid, né, quando a gente entra dentro de uma empresa, ele vem de várias etapas. A gente já tem um conhecimento de muitos anos e conhece já, por essa questão de atender vários segmentos de vários tipos de indústrias e segmentos de empresas. A gente consegue enxergar assim, mas
de uma forma já prática, né, professor, como as coisas, os setores da empresa. E geralmente a gente entra num cliente e pergunta assim, onde te dói mais para armazenar e consultar documentos? O que hoje tu está precisando em relação, o que vai te dar um impacto, um retorno instantâneo, um retorno legal para ti, para tu começar a utilizar. Porque se a gente for pensar, toda a organização e todos os setores de uma empresa têm documentos e podem entrar dentro do Liquid, mas a questão é por onde começa, né? Tem empresas em que o legado é uma dor, né? A empresa tem uma quantidade enorme de documentos em papel que precisa ser digitalizado, de uma forma que possa até ser descartado, né, professor, com a lei que foi aprovada em 2020, se eu não me engano, o decreto-lei, né, a gente vai entrar nesse assunto depois, Esse mas... decreto-lei, só para te interromper, para quem está fazendo a edição aí do vídeo, deixa o link aqui do decreto-lei para quem está nos assistindo poder consultar essa fonte, né, fidedigna, sei lá, governo federal, isso é legislação nacional. Isso é um detalhe bem importante que todo cliente costuma perguntar e pedir para conhecer essa lei, então a gente sempre recomenda que essa lei seja... Exatamente, existe uma série de leis já, né, que vinham dos anos 90, no início dos anos 2000, e essa lei veio para, digamos, definir os padrões e os tipos de documentos e a forma como esse documento poderia ser descartado. Então, voltando assim, a empresa ela pode ter um legado muito grande em papel que precisa ser digitalizado, até para ser descartado e liberar aquele espaço para que a empresa possa aproveitar aquele espaço com outras atividades, outras coisas. Tem empresas que ela não tem um legado grande, mas ela não consulta esse legado. Então, para ela, não faz às vezes muito sentido utilizar, vamos digitalizar o legado, gastar um esforço enorme, porém ele não vai consultar esse legado. Ou ele não faz, aquele espaço não está atrapalhando ele. Então, nesse caso, para uma empresa como essa, a gente começa por um outro setor, como, por exemplo, um setor de RH, onde um setor de administração ou financeiro da empresa, onde ele vai ter a consulta de forma rápida. Quantos clientes a gente pega, né, professor, que assim, o pessoal que deve estar vendo já deve estar visualizando essa situação que é, poxa, eu preciso enviar uma nota fiscal lá do fornecedor XYZ, ele pega aquela nota, acha no RP, coloca no e-mail e manda por e-mail, quando ele poderia consultar diretamente num GED e enviar o link do GED, que daí tu vai ter a rastreabilidade de quem acessou aquela nota, quem acessou, como acessou. Não só é mais seguro, como também acaba sendo muito mais ágil. Mais agilidade. Também, né, via Liquid, aqueles quesitos importantes, quando você manda o link, você pode dizer por quanto tempo, né, temporalidade, aquele link, né, pode ser visualizado. Enfim, uma série de controles ali que acompanham, né, os aspectos de LGPD que são super importantes hoje. Então, do ponto de vista, né, de legislação, o Liquid está bem ajustado ao Decreto Federal 10278, que é esse decreto que o Marcelo e o Alan comentaram aí, que é um decreto assim super balizador, que foi em março ali de 2020. Isso aí. Junto à nossa pandemia, né, mundial aí. Tá? E o outro, né, é a legislação de LGPD, que tem uma série, né, de pré-requisitos em relação a bancos de dados, estruturas de sistemas e segurança. Tal, mas também tem em relação à documentação digital. Tá? Então, dentro do Liquid, naquilo que diz respeito à documentação, a gente atende completamente a então, LGPD. Só completando essa questão das empresas, a gente vai muito assim, onboard, por onde a gente começa, a gente começa por onde vai ter mais impacto, essa é a questão, mas e dependendo como a gente já atende uma série de tipos diferentes de empresas, a gente já tem uma experiência de ver, analisar numa primeira conversa com o cliente e ver, olha, realmente isso aqui vai ter mais impacto para ti, vamos começar por isso aqui. Normalmente no hospital a gente já sabe que vai ser lá no SAMI. Às vezes é o SAMI que vai ter um impacto para o pessoal que não conhece, né? Existem muitos hospitais que ainda ocupam, digamos, um espaço físico do hospital com documentação física, papel mesmo,
E esse espaço poderia ser ocupado por um leito, por um setor que está fazendo, que aquele espaço está fazendo falta para o hospital, e a gente tem N casos de hospitais que a gente começa pela digitalização do legado, né? Ou também, como citando em outro exemplo, um caso de uma empresa de administração de imóveis que para ela a principal questão é a documentação que já nasce digital, porque ele precisa encontrar essa documentação com facilidade. Para ele o legado já não é tão o caso. Por que é? Deixa eu pegar de novo esse gancho do ERP que a gente estava falando, né? Por quê? Qual é a importância de ter uma coisa integrada com outra? Quando a gente pensa em ERP integrado com GED, com Liquid. Porque, vamos lá, né? Se tu tem, por exemplo, um ERP, para tentar facilitar assim para quem está vendo, um ERP de gestão de recursos humanos. Tu tem lá o cadastro do teu funcionário. Tá? Então, tu tem lá no teu sistema o cadastro, o nome da pessoa, a data que a pessoa entrou, porém, tu precisa acessar os documentos desse funcionário. Por exemplo, um exame médico. Por exemplo, um comprovante de residência, ou até o próprio comprovante de pagamento. N documentos que existem que tu pode ter atrelado a um funcionário, a um colaborador. Quando tu tem um sistema linkado com outro, tu tá no ERP de recursos humanos. Quando a gente brinca ali, né, professor, coloca um botão tipo de documentos físicos, documentos digitais, GED, quando ele clica nesse, um sistema se comunica com o outro, ele abre já filtrado somente os documentos daquele colaborador. E aí envolve até questões de segurança, porque tu pode ter documentos dentro do teu GED que tu não quer que o setor de recursos humanos enxergue, né? Documentos de gerência, documentos de compliance, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, quando tu tem dois sistemas conversando e comunicando, por isso que é muito importante. E geralmente os RPs, na sua grande maioria, eles não foram feitos para armazenar grandes volumes de documentos, né? Porque isso acontece. Para uma pequena empresa, talvez ela vai dizer, não, mas não há necessidades para mim. Mas quando a gente fala de volumes assim, os ERPs, a função dele é a gestão da informação, né? Como eu posso falar assim, né, desse jeito. Quando tu fala em grande volume, nos dá um número, assim. Olha, a gente tem hoje clientes, por exemplo, que uma administradora de imóveis pode chegar a um volume de 150, 200 mil documentos por mês, né? E armazenar essa documentação, consultar essa documentação. Se tu não guarda isso tudo num repositório único, centralizado, com segurança... É uma tarefa difícil. A gestão do físico, né? Do estoque físico de documentos, ela tem lá uma complexidade, né, que ela está diretamente relacionada com o volume de documentos que a empresa gera, né? Muitas vezes, né, ela gera esse documento já no formato digital e o Liquid tem mecanismos de importação automática, muitas vezes nessa mecânica de receber o documento digital, né? Mas ele também possibilita ao cliente fazer a digitalização do documento físico. E uma propriedade interessante, ela pode trabalhar diversos setores dentro da empresa, né? A área de contratos, a área de compliance lá, a área de recursos humanos, a área financeira, por exemplo, todas elas trabalhando no mesmo Liquid, simultaneamente, tá? Sem nenhuma delas tomar conhecimento uma da outra. Sequer sabem o que está acontecendo uma com a outra. Tá? Então essa é a dinâmica. Muito embora as empresas comecem com uma determinada dor. Tá? Eu tenho uma dor lá no RH, eu tenho uma dor lá no setor de contratos, eu tenho uma dor lá no setor de boletos, enfim. Tá? Então ela começa com mas já em seguida vai implementando a digitalização em outros locais. Só para dar assim, uma visão, claro, né, nós somos da área e a gente se motivou muito a fazer isso, né? Ali 2 anos antes, 2, 3 anos antes, né, da pandemia, nós decidimos migrar para cloud, né? Escolhemos ali 3 fornecedores de cloud, analisamos e cuidamos assim com muito apreço, né, um fornecedor de cloud que a gente gostaria de trabalhar junto.
avaliamos bem a Azure da Microsoft, avaliamos bem Google, avaliamos bem um outro fornecedor aqui de Porto Alegre, The Cloud, um outro fornecedor de São Paulo e a AWS. E a AWS nos surpreendeu de uma forma assim muito positiva no aspecto segurança. Tá? Então, boa parte da segurança que o Liquid implementa é nativo do Liquid, nasceu com o Liquid e desenvolveu com o Liquid. Agora, tem uma outra parte que depende do ambiente. Tá? Por isso que quando ele é on-premise, a gente não tem o que fazer. Quem responde por isso é o cliente. Então, por isso que a gente sempre incentiva, digamos assim, para que o cliente venha para uma base AWS, que é a base que a gente trabalha. E quando surgiu a pandemia, o que nós fizemos? Cada um levou o seu computador para casa, né? Fechamos a porta, porque sequer servidor a gente tem dentro da empresa, fechamos a porta e seguimos trabalhando normalmente, precisava apenas uma conexão à internet. Esta é uma empresa totalmente digital, um RH digital, financeiro digital, contratos digital, documentação líquida, marketing, tudo digital. Eu tinha aqui uma pergunta que era por que o backup em nuvem, por que uma estrutura em nuvem, falando principalmente de AWS, é importante, mas isso já está respondido. Eu posso até complementar essa tua pergunta com a seguinte questão, assim, né? Um backup em nuvem também não existe uma bala de prata, né? Existe um ambiente 100% seguro, qualquer pessoa de tecnologia vai te responder que não existe. Mas, assim, se tu for elencar todos os elementos de segurança disponíveis, né, o ambiente da AWS, ele está, como comentado antes, ele está num ambiente com todas as certificações que existem possíveis, ele implementa. E a questão do backup, justamente na nuvem, é a questão da disponibilidade, né? Se a gente for pensar um backup local, tu é do tempo, né, professor, que se fazia o backup e se levava ou para casa, se guardava num outro lugar, porque eu lembro disso. Tu se lembra que teve uma empresa, acho que até só um momento de descontração, uma empresa, acho que foi de Novo Hamburgo, que da época ali dos calçados, que eles tinham, era uma empresa de calçados, e eles tinham seus documentos lá, o seu software, e eles guardavam o backup em fita, faziam o backup, mas guardavam no cofre dentro da empresa. E um dia pegou fogo a empresa, foi-se os computadores e o backup foi junto. Quantos servidores no Brasil e pelo mundo, né, foram perdidos por sinistro, um incêndio e tal, onde o backup do servidor nativo daquela empresa, o backup feito num servidor ao lado, pegou fogo na empresa. E só colocando assim para essa questão, e aí às vezes a gente pega um pessoal, não fazendo menção ao Vitor, mas pega um pessoal mais antigo, né? E o que acontece com o pessoal às vezes mais antigo? Fala assim, mas eu vou botar meus documentos na nuvem, onde é que vai estar meus documentos? Vai estar nessa empresa, a Amazon? Poxa, eu quero ter aqui em casa os meus documentos, os meus backups. Mas, pessoal, se a gente for ver, né, hoje todos os bancos estão na Amazon, ou na Azure, ou no Google. Quando eu digo Amazon, estou me referindo à cloud, né, a nuvem, os bancos, todos os seus dados bancários, hoje, teoricamente, teu dinheiro hoje, né, se a gente for pensar em termos digitais, está na nuvem, né? Por que os teus dados não estariam? Né? E estão muito bem guardados, né? Assim, são empresas muito consolidadas no mundo inteiro, empresas líder de mercado, não são, vamos colocar assim, aventureiros, né? Que não se responsabilizariam por uma questão de sinistro de documentos, né? Então, eu ouvi vocês falando das fitas de backup e eu me lembrei que quando entrei na Redimagem, uma das primeiras, mais antigo do que o Alan, isso na empresa, uma das primeiras atividades que eu tinha lá enquanto estagiário, ainda na faculdade de administração, era levar a fita de backup para casa. Toda sexta-feira eu levava e segunda-feira eu era o esquema, né? Tu levava uma, trocava por outra que tu tinha em casa, trazia na outra semana. Eu lembro disso agora que vocês falaram. A gente queria te ouvir, Alan. A gente tem muito orgulho do nosso trabalho, né? Obviamente. E a gente resolveu, numa ação de marketing, cruzando com a área técnica de desenvolvimento, fazer uma ação
que é um certificado que a gente está aos poucos entregando para os nossos clientes mais antigos, que é o certificado Liquid de eficiência digital, que nós criamos para reconhecer as empresas que têm a sua gestão de documentação automatizada, né? Para deixar mais simbólico isso, que está tudo na nuvem, a gente resolveu transformar numa plaquinha de reconhecimento aos nossos clientes mais antigos e que têm as melhores práticas, né? E falando nisso, Alan, e tu trouxe também a questão da lei e tal, a legislação 10278, explica pra gente aquela pergunta que surge quase todos os dias, principalmente de clientes que vêm nos perguntar, mas internamente a gente também tem muito essa discussão. O que é certificar um documento? O que é uma certificação digital? E o que é uma assinatura digital? Porque o spoiler aqui são coisas diferentes. Então, nos dá uma explicação, por favor, técnica e prática também. Perfeito. Por favor, para esse assunto ficar claro, gravado e documentado, porque isso é importante para burro. Os termos, né, assim, de como se refere a assinatura, certificação, todos esses termos, existe às vezes uma confusão. Não existe um nome fixo, assim, certificação é isso e assinatura é isso. Mas vamos colocar assim que certificação digital, utilizando um certificado ICP Brasil, que é o certificado das cadeias públicas, né, da infraestrutura de cadeias públicas do Brasil, que são certificados emitidos por uma autoridade certificadora. O pessoal pode fazer uma analogia como emitir uma carteira de motorista, como emitir uma carteira de identidade. O certificado digital, os dois mais conhecidos pela grande maioria das pessoas, é o eCPF, que qualquer pessoa física pode emitir o seu eCPF, uma pessoa jurídica tem o eCNPJ. Tá. Quando a gente certifica um documento, o que significa isso, tá, pessoal? A gente está falando de documentos digitais, arquivos, seja ele qual for, não precisa ser um PDF, um arquivo do Word, um arquivo do Excel, um arquivo TXT, um vídeo, um áudio, tu pode certificar aqueles arquivos. O que é o ato de certificar? O ato de certificar é tu olhar para aquele documento e tu colocar o teu eCPF, o teu eCNPJ e dizer: eu estou certificando que aquele conteúdo daquele documento é válido, é ok, eu estou dando minha acreditação nisso. O que isso significa? Que quando eu certifico, para eu validar esse documento, para dizer que esse documento é válido, seja um contrato, por exemplo, eu tenho um contrato que está no meu nome. Vou certificar esse contrato, eu, Alan, com meu eCPF, eu estou afirmando que eu li o documento, que o documento está ok e que eu certifiquei esse documento. Nenhum byte desse documento pode ser alterado. Ou seja, alteração, uma fraude, colocar uma assinatura, trocar um valor. Pô, o cara tá vendendo um carro por 10 e eu certifiquei, e quando aparece lá alguém altera e coloca 100. Qualquer byte que seja alterado desse arquivo, né? Porque um arquivo é composto de bytes, né? Qualquer byte alterado desse arquivo, ele vai invalidar a certificação, a assinatura, né? Aí, ó, já vem a confusão, assinatura, certificação, mas falando de certificação. E a certificação é o nível mais alto que tem de uma validação de um documento. Ela é muito utilizada para descarte de documentos, para certificar documentos assim públicos. Quando tu fala do descarte, isso significa que o cara digitalizou, né, a empresa foi lá e escaneou os seus documentos papel, transformou, portanto, eles em documentos PDF, digitais. em documento digital, e ao invés de levantar a bunda da cadeira e ir lá no arquivo e buscar a pastinha e levar para a mesa e trabalhar e depois voltar ou esquecer de voltar para o arquivo, etc., ele passa a usar o computador, passa a usar o Liquid para consultar o documento no dia a dia. Então ele ganhou agilidade no dia a dia dele, ele não precisa ir, voltar, etc. Ele dá 2 cliques ali no mouse e encontra o documento. Uhum. Só que, então assim, a vida dele tá mais ágil e tá mais segura no dia a dia dele porque ele tá usando o Liquid. Né? Só que aquele acervo papel ainda tá lá, em papel, e tá lá ocupando espaço, tá lá, enfim, tá lá. Aí lá pelas tantas as empresas começam a perguntar, tá, mas eu quero eliminar isso aqui, eu quero tocar fogo nesses documentos, eu quero descartar o papel. Para descartar o papel,
se ele seguir corretamente a lei, e dependendo do setor dele, porque se ele está falando de prontuário médico... Eu ia comentar assim, ó, que existe, primeiro, uma série de tipos de documentos, né? Cada um pode ter uma legislação, uma normativa diferente, o governo federal tem uma série de normativas para diferentes tipos de documento, mas o certificado digital é um dos elementos para, sim, poder fazer o descarte físico em alguns determinados tipos de documentos. E é importante, desculpa te interromper de novo, mas é importante sempre lembrar, e a gente tem isso na prática com vários dos nossos clientes. Um abraço para a Isara lá no Inter, que é a arquivista. Um profissional da área de arquivologia sempre acompanhando um projeto de GED para entregar mais segurança, principalmente quando a gente está falando no descarte da documentação. Sim, é um dos requisitos que a gente coloca, porque nós somos uma empresa de tecnologia e tem toda essa questão jurídica. Mas voltando à parte dos certificados, o certificado ICP Brasil, o ECPF, o ECNPJ, eles são a mais alta nível de certificação que tu pode chegar num arquivo digital. Aí o pessoal deve estar pensando, tá, mas é aquele contrato que eu assinei na DocSign, para citar um exemplo de um player aí que o pessoal às vezes sobe um contrato, que seja um contrato de compra e venda de veículo, pô, eu assino com o gov.br, que é uma certificação do governo federal. Vamos chamar assim, esse tipo de certificação, na verdade, é uma assinatura digital, que reúne elementos que provam que tu leu o documento e que tu tá acreditando que tu leu e que aquele documento tá ok. Qual é que é a diferença na prática? É que uma assinatura digital, essas que tem nessas plataformas, ela reúne uma série de elementos, como o IP, um usuário e senha. Eu enviei um link para o teu e-mail, então somente tu poderia acessar aquele link, abrir, colocar teu nome. Tem umas que fazem até uma validação biométrica. Eu quero que tu me suba uma cópia da tua identidade, e aí tu usa, quem já não usou a câmera para validar com o rosto. Então, assim, tem uma série de coisas que pode acontecer, assim, de fazer as diferenças, né, entre a assinatura. Também tem validade legal. É bom deixar claro isso, né? Existe a validade legal na assinatura digital também. A assinatura do eGov, várias assinaturas têm a sua validade. A certificação digital, que é o que a gente utiliza no ambiente corporativo, até para descarte de documentos e até para validação, ela está num nível acima disso. Ela é digamos, uma formalização um pouco acima dessa assinatura que o pessoal vê no dia a dia, assim, de contratos e esse tipo de coisa. Em síntese, né, o decreto federal então, além de uma série de outros pequenos detalhes assim de formalização para o documento digital, na possibilidade de eliminar o físico, PDF A1 e certificado digital ICP Brasil. Essa é, digamos assim, se eu quisesse resumir o tal do decreto, este é um resumo, tá? Mas é um decreto muito simples, ele é um decreto tecnológico, ele diz o que tem que ter, ele fala de metadados, que tu tens que guardar, metadados e tal. É muito simples, embora seja um decreto federal e um decreto voltado à formalização de uma situação para documentos digitais. Consultem os seus departamentos jurídicos sobre este decreto, tá? A gente tem o Liquid, todo ele amparado nessas questões deste decreto. Tá? Mas é sempre importante, internamente dentro das empresas, vocês validarem lá com o jurídico de vocês. Resumindo o que o Vitor está dizendo, nós somos uma empresa de tecnologia que oferece os meios tecnológicos para tu fazer o descarte seguro. Porém, tem que ser feita a avaliação dos tipos de documentos, qual é a legislação sobre alguns tipos específicos de documento. Então a gente sempre comenta, consulte seu jurídico, porque tem muito documento que pode ser descartado. Quando falamos descartado, é descartado físico, desde que ele seja digitalizado, certificado, tem uma série de elementos de forma correta para poder ter, no final, esse documento poder ser descartado físico e trabalhar somente com digital. Se tu quer ver uma demonstração do Liquid, por exemplo, certificando um documento digital,
agora mesmo, acessa redimagem.com.br/demonstração que tu vai encontrar isso, tá? Chega de falar de Liquid. Agora eu quero te ouvir um pouquinho, pai, por favor, a respeito do papel do Alan, que foi um cara, de novo já antecipando um pouquinho, mas foi um cara absolutamente fundamental, tanto é que virou sócio da empresa, em toda essa evolução tecnológica, porque quando a gente fala em empresa de tecnologia, né, a gente está acostumado, tá na moda, startup e tal, e eu lembro sempre que nós somos uma empresa de tecnologia que tem quase 40 anos de mercado e, portanto, a nossa tecnologia em algum momento ficou muito antiga, mesmo com o nosso esforço de estar sempre se atualizando. Chegou uma hora que a gente precisou reescrever, redesenhar todo o nosso código-fonte de um produto que precisava se renovar. Qual foi o papel do Alan nessa evolução? Imagine, né, um produto de 28 anos tecnológico na área de software passou, né, por N etapas, né? E a gente passou, né, por todas essas etapas, mas chegou um momento que a próxima etapa seria cloud. Isso, a gente tinha isso em mente, mas nunca sabia assim, exatamente quando começar. E o Alan, enfim, começou conosco lá 10 anos atrás, e o Alan tem uma habilidade, né? Uma não, várias, né? Mas de sempre pensar tecnologicamente para frente. E sempre uma ideia nossa. Vejam, né? A gente tem uma empresa de 35, 36 anos, que é o tempo da Redimagem, 28 anos é o Liquid. Então, puxa, como é que a gente evolui em cima disso? E a gente investiu ao longo desse tempo todo muito mais em tecnologia do que comercial. Então, talvez esse seja, assim, a resposta por uma característica da Redimagem. É uma pequena empresa, mas é uma pequena empresa com um número super interessante de clientes, mas a gente tem orgulho de dizer, eu queria evitar de dizer nomes, mas vou ter que dizer, a gente atende uma Bosch, a gente atende uma BASF, a gente atende uma Ericsson, a gente atende um hospital de clínicas, a gente atende Unimédias, enfim, tá? E isso a gente fica sempre orgulhoso dos clientes que temos, e clientes pequenos também, tá? Poderia citar aí algumas dezenas deles, tá? Mas isso é super legal. E aí, bom, o que a gente vai fazer? E o Alan chegou na mesa e bateu, né? Olha, a gente precisa fazer isso, vamos investir. E ele tinha essa capacidade tecnológica, sobretudo, tá? E bancou a mecânica toda e nos surpreendeu ao longo de um ano e meio, talvez, né? E a gente está essa migração toda. E eu posso complementar que a gente não parou ali, né? Que a gente está sempre evoluindo, porque, pessoal, a gente vê estava muito aí está ainda, né, a questão do hype, assim, da questão de inteligência artificial, né? Muitos dos nossos clientes até perguntam, pô, o que vocês estão fazendo na área de inteligência artificial, né? Ontem mesmo mostrávamos para um cliente, né, uma aplicação, um protótipo de uma aplicação de IA, né? Super legal, assim, e super simples, podendo olhar o conteúdo de um documento, né, e podendo fazer perguntas, né, sobre o conteúdo do sobre esse documento. conteúdo, não daquele documento, daqueles documentos. Então, você imagina assim, você pode ter uma pasta de prontuário de paciente, onde você possa perguntar coisas sobre aquela patologia daquele paciente e levando isso para o mundo interno todo de prontuários que tenha. Imagina o benefício e a agilidade, sobretudo, né? A resposta vem, e não sou eu que estou dizendo isso, né? O mercado todo diz, e os nossos clientes estão lá nos demandando por coisas simples, que é uma guarda adequada de documento, papel, né? De origem papel, mas também vinculados a IA, vinculados a cloud, vinculados ao topo, assim,
do estado da arte tecnológica. E é importante falar, assim, né? Porque às vezes, para quem tá de fora, às vezes o pessoal pensa assim, pô, mas por que vocês não implementaram ainda uma questão de IA, né? Vocês que trabalham com documentação, só que a gente trabalha com documentos tão importantes e críticos dentro de uma empresa que a gente também tem uma Informação série, sensível, né? exatamente, uma série de regulações que também a gente tem que seguir. Por exemplo, o Vitor comentou assim, de a gente fazer uma pergunta que tu pode fazer, por exemplo, um prontuário médico. Esse prontuário, essa IA que vai rodar dentro de um prontuário, ela tem todo um regramento, a gente não pode treinar um modelo sem um consentimento, né? Ela tem que ser um ambiente fechado, ou seja, essas informações são informações sensíveis, não podem sair para fora daquele ambiente. Então, é uma série de itens, então leva um tempo para a gente se adequar. A gente não o pessoal pode pensar assim, pô, mas é só eu submeter lá, que nem um chat GPT, eu vou submeter lá e vou pesquisar. Para quem trabalha com um sistema mais corporativo e trabalha com dados sensíveis, a gente tem que fazer um estudo primeiro, ver as possibilidades, ver os custos, né, que isso é importante. Mas, como eu estava comentando, a questão da evolução da ferramenta, desde quando eu entrei aqui na Redimagem, a gente continua evoluindo e trazendo o que tem de tecnologia novas para trazer para dentro do Liquid, como essa. A gente também tem muitas demandas de automação, né? Hoje, quem não utiliza o WhatsApp, né? Ao pessoal, assim, integrar um GED corporativo com o WhatsApp é uma coisa que, há um tempo atrás, as pessoas não pensam muito, né? Quando a gente tenta trazer isso para a prática, pensa em um síndico de um condomínio que usa o WhatsApp e quer mandar a conta de luz do condomínio via WhatsApp para a imobiliária, para a administradora lá. Pô, facilita, né, a vida de todo mundo. Então, a administradora que quer facilitar a vida do seu cliente, que é o síndico, usa o Liquid para isso. Marcelo, existem milhares de casos. Você pode pegar um WhatsApp conectado a uma conta corporativa, autenticada, com toda a segurança. Não é um mundo aberto, né? Mas você perguntar assim, você está na rua e puxa o seu WhatsApp, pô, eu poderia perguntar, e aí envolve IA, envolve tudo que está lá por trás. Vocês mandam um WhatsApp para o seu sistema de gestão, não é para uma pessoa, você manda para o seu sistema de gestão de documentação e pede um documento específico para ele, como se fosse mandando uma mensagem para um secretário, para uma pessoa que está lá trabalhando na sua empresa, e o próprio WhatsApp, via automação, ele te envia de volta o documento já pronto. Então a gente está sempre evoluindo para tentar chegar num nível que o pessoal utiliza hoje de tecnologia. Qual é a visão de vocês dois de mercado de GED? O que vocês acham de importante que está acontecendo e o que tem pela frente? Me permite, professor, começar, que eu acho que assim, um tempo atrás a gente pensava assim que, poxa, não vai existir mais papel, todos os documentos vão nascer digitais, não faz sentido ter um GED. Mas, porque o GED, na sua essência, quando começou há muito tempo atrás, como o Vitor citou, a essência dela era digitalizar documentos. Bueno, o GED hoje não é só isso. O GED hoje ele trata com documentos que já são digitais. E cada vez a gente tem mais documentos. Quem não abre o seu computador e tenta encontrar um comprovante que tu salvou na sua... Hoje, tu abre o próprio celular, tu abre ele, a quantidade de documentos que tu tem dentro do teu smartphone. Então, cada vez tem mais documentos. Então, eu vejo o GED cada vez mais necessário dentro das empresas, porque cada vez existem mais documentos, mais informação, e cada vez é mais necessária a utilização. Então, eu vejo o mercado de GED como ainda em expansão e enquanto a gente tiver informação e documentação no mundo, o mercado de GED sempre vai existir. Essa informação e essa documentação vai precisar ser organizada e bem gerida. E segura. Com segurança. Então, tem muito mercado aí pela frente. Desde o mercado mais tradicional, né, as caixinhas box, aquelas, né, até tecnologias de topo aí, demandando, né, por informação. Sobretudo, um GED é informação em cima de um segmento documentacional, em cima de documentação empresarial.
e quem não precisa disso hoje em dia. Né? Pai, tu falou que meio que tá no DNA da empresa, né? O fato de que nós sempre investimos um monte em produto, em tecnologia e quase nada em marketing e enfim, né, mercado e tal, vendas. Aí entra o teu filho na empresa, um mala que começa a dizer que, pô, a gente tem que investir em vendas, a gente tem que fazer um podcast. E cá estamos. E aí, puxando o assunto para encerrar aqui, o assunto empresa familiar e sucessão e etc., tu falou sobre o papel do Alan e tal. Eu não vou perguntar qual é o meu papel, mas o que eu quero te perguntar é como é que é trabalhar com teu filho no dia a dia. É uma bronca, né? Fazer o quê? Né? Ou alguém imaginou que eu ia responder diferente disso, né? Mas é, sobretudo, uma satisfação, né? De ver a evolução do filho, a evolução do outro filho, né? Redimagem não deixa de ser um filho. Talvez a minha filha fique com ciúmes, porque, enfim, uma série de motivos aí. Mas eu acho que é muito legal, e esse trio aqui funciona de uma forma assim fantástica, né? A gente pensa diferente um do outro, cada um respeita o que um e o outro pensa, né? Mas a gente tem um norte de empresa, e o norte da empresa é sempre ajustado entre esses pares. Tenho muito orgulho de participar deste time de sócios dentro da Redimagem. E, evidentemente, de todos os outros colaboradores que dão sustentação a isso que nós três montamos, bolamos, sempre com a ajuda de alguém do nosso time todo, enfim, do Alexandre, da Duda, enfim, todo mundo. Tá? Do Daniel. É uma equipe muito legal, brilhante, assim, e vibrante, né? Em querer ajudar, sobretudo, a que as empresas se tornem digitais o mais rápido possível, de forma mais segura possível. E para encerrar, só ainda no assunto empresa familiar, eu vou deixar público um agradecimento aqui por tu ter me deixado participar disso, que hoje é a minha vida profissional e é o que eu faço com muito orgulho, não só do nosso trabalho, mas do que tu fundou, construiu, que é a obra da tua vida. E obrigado por me deixar participar disso. Legal. Mas é sobretudo isso, né? O respeito, né, de cada um de nós, o empenho, né, a coragem de sobreviver, né, no mundo empresarial, onde no Brasil, eu até sabia esse número, a cada, 1.000 empresas que surgem aí ao longo de um mês, uma parte super importante disso cai 1 ano, 2 anos depois, fecham as empresas. E a gente tem 35, 36 anos com uma característica legal, uma característica de sempre pé no chão, crescendo, tocando, tecnologicamente evoluídos, né? E sempre pensando no cliente, pensando em tecnologia e da junção disso, o melhor produto para poder atender os nossos clientes. E nós entendemos que o melhor produto é Liquid. Se tu ficou até aqui nos assistindo e acompanhando o nosso bate-papo aí, a gente quer te agradecer, quer te pedir para seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram é @liquid_switch. E para tu te inscrever também no nosso canal do YouTube, que é Liquid Redimagem. Tá bom? Obrigado e até a próxima.